Olá, crianças do Chácara Kids! Estou de volta, e aí? Como vocês estão? Tudo bem? Chegamos à última história do mês. Isso mesmo, a última história do mês de julho. Um mês que nós estamos aprendendo que a história não acabou, mesmo que a gente chegue no limite. Isso mesmo, não importa o que aconteça, Deus sempre estará conosco. Não importa se as dificuldades são grandes, isso a gente tem que lembrar sempre, que Deus está ali presente na nossa vida. E nesse mês nós temos aprendido sobre perseverança. O que é mesmo? É quando a gente recusa desistir, mesmo que a vida fique difícil. E ainda a gente tem aprendido um versículo nesse mês. E esse versículo ele está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Vamos ler esse versículo? Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. O que esse versículo está falando? Que não importa o que aconteça, não importa a situação em que nós nos encontramos, a gente tem sempre que fazer o que Deus manda, que é fazer o bem. Porque na hora certa, mesmo que demore, mesmo que seja apenas lá na eternidade, a gente vai colher o que nós plantamos. Isso mesmo, a gente colhe as bênçãos de Deus. E na história de hoje a gente vai ver sobre isso. Nós vamos ouvir sobre isso. A gente tem aprendido nesses meses, que se passaram, sobre a história de Deus, a grande história dele. O que ele fez, desde o momento em que ele criou o mundo, Adão e Eva, até agora, quando o povo de Israel está escravizado. Isso mesmo, os hebreus foram feitos como escravos lá no Egito. E a gente viu a escolha de Abraão, Abraão quando saiu da sua terra, o nascimento de Isaac, quando Isaac se casou e nasceram Jacó e Esaú, a briga dos dois irmãos, o Jacó quando ele se reconciliou com Deus e com seu irmão e Deus deu a partir dele, que Deus fez com que nascesse a nação de Israel, os seus 12 filhos, foi a partir deles que nasceram as 12 tribos. A gente viu o momento que José foi para o Egito vendido como escravo, sofreu, mas aí José perdoou seus irmãos, trouxe seus irmãos e a sua família para o Egito e ali eles foram abençoados e cresceram. A gente viu também quando um dos faraós que nasceram percebeu que a nação de Israel estava muito grande, ficou com medo e escravizou o povo. A gente viu o momento em que esse faraó ficou ainda com medo e deu uma ordem de matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E a gente viu a graça de Deus na vida de Joquebede, quando ela não desistiu, quando ela aguentou firme e permaneceu fiel a Deus. O que Deus fez? Ele salvou o bebê dela, isso mesmo, o Moisés. E a gente viu toda a trajetória que aconteceu com Moisés, até o momento que ele voltou para o Egito. Isso mesmo, Moisés voltou para o Egito para libertar o povo de Israel. E o povo de Israel ele ficou centenas de anos ali escravizados e eles clamavam a Deus por um libertador. E Deus deu o libertador. E Moisés veio e ele enfrentou Faraó. Mas mesmo assim Faraó tinha um coração duro, um coração ruim, e ele não queria saber. E Deus enviou 10 pragas. E essas 10 pragas elas fizeram muita coisa ali. Mas na última, quando eles perderam os filhos primogênitos, que são as crianças os filhos que nasceram primeiro, aquilo acabou com o Faraó. E o que Faraó fez? Ele libertou o povo. E, gente, não era um povinho pequenininho assim, ai, que bonitinho, só tem 20 pessoas. Não era um povo enorme. Era muita gente. Tinha avô, tinha avó, tinha tia, tinha tio.
Tinha bicho, tinha gato, tinha cachorro, tinha tudo que vocês imaginar. Tinha ali no meio do povo. E tudo isso ia sair do Egito. Então eles foram se reunindo, eles foram arrumando as coisas e aquele povo tinha criança, tinha bebê, tinha mulher, tinha gente velhinha. Então você imagina esse povo para sair do Egito, para ir andando. Eles iam devagar. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele cuidava desse povo. De dia, ele colocava uma nuvem sobre esse povo. E essa nuvem, ela fazia uma sombra, porque ali naquele lugar era muito quente onde eles estavam. Eles estavam caminhando ali pelo deserto, por um lugar extremamente com muito calor. Mas Deus estava cuidando deles. E durante a noite, como é frio, Deus tinha uma coluna de fogo. E essa coluna de fogo, ela esquentava todo o povo que estava ali. E foi assim, e eles foram indo, caminhando devagar, até que eles chegaram num ponto, que eles acamparam, que assim, para trás ficava o Egito, dos lados ficavam colinas, e na frente tinha o mar, isso mesmo, o Mar Vermelho. E o povo estava ali, mas aconteceu uma coisa, o faraó, quando ele percebeu que ele ficou sem nenhum trabalhador, que ele não tinha ninguém que trabalhasse para ele, ele ficou furioso e ele reuniu um exército. Ele falou: eu vou acabar com Moisés e eu vou trazer esse povo de volta, porque esse povo vai continuar sendo meus escravos. Eles vão continuar trabalhando aqui no Egito. E ele pegou e ele foi, gente, com aquelas carruagens, com aqueles cavalos, com as suas lanças, com as suas armas, e eles foram atrás. E você imagina o barulho que isso faz, né? Conforme as pessoas eles vão passando. Quer dizer, iam passando. E aí eles foram chegando. De repente o povo começou assim, ouvir aquele barulho, quem estava mais para trás. Quando eles viram lá atrás aquela fumaça que eles olharam, eles falaram: gente, é Faraó! Faraó tá vindo com o seu exército, ele vai acabar com a gente. E aí eles chegaram para Moisés e eles começaram a reclamar: quem mandou você libertar a gente? A gente falou que isso não ia dar certo, agora a gente vai morrer aqui no meio do deserto. Olha o que você fez com a gente, não sei o que. E eles começaram a reclamar, tal. E ele falou: agora a gente não tem saída, o faraó tá vindo com o exército, dos lados tem colina, na frente tem o mar, e a gente tem criança, tem velho, tem os idosos aqui. O que nós vamos fazer? Você trouxe a gente para a morte. E aí Moisés pegou e ele foi orar. Ele foi buscar a Deus. Ele chegou e pediu a Deus o que ele poderia fazer. E aí Deus pegou e falou assim: pega o seu cajado, Moisés. Aquele cajado que você anda com ele, que eu fiz várias coisas, milagres através dele. Segura esse cajado e você vai até a beirada do mar. E lá você vai tocar o mar. E você e todo o povo vai ver o que eu vou fazer. Enquanto isso, a coluna de fogo que ficava ao redor do povo, Deus mandou ela para trás do povo. E ficou aquela coluna enorme de fogo ali atrás. O faraó não conseguia ir para frente, ele não sabia o que estava acontecendo. E o povo ali sendo protegido por aquela coluna de fogo. E aí Moisés foi e tocou a água. E na hora que ele tocou a água, sabe o que aconteceu? Deus mandou um vento extremamente forte. E esse vento soprou a noite inteira. E sabe o que esse vento fez? O que Deus fez através desse vento? Ele partiu o mar ao meio. Ele abriu um caminho seco. E aquelas águas, elas formaram duas paredes enormes ali. Parecia uma parede mesmo, sabe? Que ela não se mexia, ela estava ali. E o que Deus falou para Moisés? Agora mande todo o povo atravessar. E foi assim.
o que Moisés fez? Ele chamou o povo e o povo foi. Imagina todo mundo pegando suas coisas, as suas cabanas, as suas carroças, os bichos, os velhinhos, as crianças, os bebês. E eles foram atravessando aquele mar até chegar do outro lado. Eles foram andando e eles foram assim, olhando aqueles muros de água que não caíam sobre eles e atravessaram. Quando eles estavam assim, chegaram praticamente do outro lado, a coluna de fogo, ela sumiu. E o que o exército de Faraó fez? Ele deu uma ordem: ataquem aquele povo, vamos atrás deles. E ninguém ousava desobedecer Faraó, e eles foram com o exército. E eles foram atrás, tentando atravessar. E quando a última pessoa do povo de Israel atravessou o mar, Deus deu uma ordem para Moisés. Ele falou: pega o seu cajado, Moisés, e toque de novo aonde está o mar. E aí Moisés pegou e tocou. E na hora que Moisés tocou, a coluna, sabe as paredes que tinham se formado de água? Elas começaram a voltar para o lugar. E elas voltaram com tudo, aquele mar voltou com tudo. O que aconteceu? Todo o exército de Faraó e Faraó foram engolidos pela água. Isso mesmo, pelas águas. Eles afundaram ali. Deus acabou com o exército de Faraó, acabou com o exército egípcio. E aí, nesse momento, todo o povo, mais Moisés, começaram, e a Miriam, isso mesmo, a irmã de Moisés, Miriam, eles começaram a glorificar a Deus. E eles fizeram uma canção. Essa canção está em Êxodo, capítulo 15, versículo 1 e 2. A tia vai ler aqui para vocês. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, a minha canção. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. Gente, o que a gente aprende nessa história? Que a gente tem que aguentar firme, porque Deus está sempre no controle. Vamos repetir? Aguente firme, porque Deus está no controle. Então não importa a situação que você esteja enfrentando, não importa se você, às vezes está passando uma luta na família, às vezes alguém está doente, ou às vezes o papai e a mamãe estão brigando, ou você não está indo tão bem na escola, está acontecendo algumas coisas, você aguente firme, confie em Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Lembre de plantar sempre o bem, porque no momento certo você vai colher as bênçãos. Vamos orar e pedir a Deus para a gente sempre lembrar que a gente pode aguentar firme, porque Ele está no controle. Vamos lá? Senhor Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa sempre trazer à minha memória as coisas que o Senhor já fez, as coisas que o Senhor realizou ali no meio do povo de Israel e até mesmo na minha família e na minha vida, ou com algum colega, Senhor. Que eu possa aprender a confiar em Ti, independente do que esteja acontecendo, e que eu aguente firme, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Me ajude a entender que a vida não acabou, mesmo que eu esteja no meu limite, Senhor. O Senhor está controlando tudo. Em nome de Jesus eu peço para que o Senhor abençoe a minha vida e da minha família e de todos ao meu redor, e que eu sempre plante, Senhor, o bem, para que eu possa colher as bênçãos que o Senhor tem para mim no momento certo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Crianças, Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana maravilhosa e que vocês a vida inteira possam lembrar
que Deus está no controle. Aguente firme, persevere e não desista. Um beijo.